Senhor Jesus, Deus Pai, nós mais uma vez clamamos a Ti, Senhor Deus. Receba a nossa gratidão de termos a oportunidade de podermos mais uma vez semearmos, ofertarmos, dizimarmos na Tua casa, na Tua presença. Muitos ofertaram tudo o que tinha, alguns entregaram com todo o seu coração o pouco. O Senhor é aquele que conhece o coração de quem tem e quem não tem para dizimar e ofertar. O Senhor é aquele que conhece o coração daquele que tem um coração abençoador sobre a tua casa. Senhor Deus, todas as vezes que nós estamos aqui, nós lembramos que o Senhor não precisa de dinheiro, mas a sua casa, este ambiente precisa se manter. Nós não dependemos do governo, nós dependemos de Cristo. Somos uma igreja séria e nós dependemos do Senhor. Então que o Senhor supra cada vez mais a necessidade desta igreja, que o Senhor cumpra o teu propósito sobre a vida daquele que tem um entendimento sobre seus dízimos e as suas ofertas. Nós te louvamos e te agradecemos. Muito obrigado, Senhor meu Deus e Pai. A Ti toda honra e glória. Se você crê que você é alguém abençoado, alguém próspero sobre essa terra, dê um aplauso bem forte ao Senhor. O mais forte que você pode para o Senhor nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Declare assim comigo: grandes coisas fez o Senhor por nós. É por isso que eu estou alegre nessa noite. Pastor, como eu sei que eu estou alegre? Como eu sei que o próximo a mim está alegre? É simples e fácil. Mostra esse banguelo para ele. Isso. Mostra um sorrisão lindo para quem está do seu lado. Ai, pastor, nem escovei o dente hoje. Azar é teu. Você pode se assentar no seu lugar. Graças a Deus, e que bom que você está aqui nessa noite. Eu não sei se você se lembra, quantos estavam aqui a semana passada? Fala para quem está aí do seu lado: poxa, você perdeu, irmão. Estava uma bênção. Quantos estavam aqui e foram tremendamente abençoados? Essa semana, eu não sei se você sabe, mas todos que estavam aqui a semana passada, eu fiz um desafio. E eu disse para você que você estava sendo desafiado a sair do culto no sábado e escrever em qualquer parte na tua rede social com uma foto do seu pé, do seu cabelo lindo, maravilhoso, das suas unhas, mas que você escrevesse #santidade. Além do Fábio e da Carla que eu vi essa semana, mais alguém escreveu santidade em alguma coisa. Deus abençoe, querida. Mais alguém escreveu santidade. Deus abençoe. Graças a Deus. Essa é a marca do cristão. Vira para quem está do seu lado e fala: essa é a marca do cristão. Essa é a minha e a sua marca. Santidade. Nós estamos neste tema já há alguns meses. Pelo menos já demos início há 1 mês e meio atrás. Nem tem alguns meses. 1 mês e meio atrás. E esse tema, ele fala diretamente comigo e com você. Amém? Santidade é a minha e a tua marca. Quantos aqui já ouviram uma frase lá na Bíblia, escrevendo assim: Deus escreve certo por linhas tortas? Alguém já leu isso na Bíblia? Você está doido? Que Bíblia que você leu, irmão? Está escrito na Bíblia? Não, estou brincando. Peguei o irmão na pegadinha. Obrigado, Fábio, você participou dessa ministração nesse momento. Essa frase não está na Bíblia, meu irmão, mas entenda algo: Deus, ele escreve certo por linhas certas. Deus tem um propósito sobre a minha e sobre a sua vida. Você pode dizer amém? Deus tem um propósito de santidade sobre a sua vida. Você pode dizer amém? Deus tem um grande e lindo propósito sobre a vida do seu irmão. Você pode declarar amém pela vida de quem está do seu lado? Então Deus escreveu a sua linha certa em linha certa. O nosso maior problema é que nós é tortinho. Nós é o homenzinho torto. Eu não sei se você se lembra, mas uma época escreveram até uma música minha e tua. Você se lembra dessa música, Cleito? Havia um homenzinho torto que andava no caminho torto. Alguém é dessa época? E a Bíblia encontrou. E tudo? Então se coloque de pé, rapidamente. Vai, você é dessa época, você cantava. No 3 a gente começa, tá bom? Havia um homenzinho torto. Os crentes velhos se revelando. E o que? Era tortinho. Olha quem está dando risada, era torto. E o que? Da sua época também. Dê um aplauso ao Senhor. O irmão sabe, se você soubesse, o Rodrigo estava achando que era samba. Ele já estava
Pode se aceitar no seu lugar. Pastor, por que você me fez lembrar dessa canção? Porque eu gostaria de compartilhar com você sobre um alerta da vida de um homem que ele foi designado a um propósito reto. O Senhor escreveu a história desse homem para ele viver em uma linha reta, mas ele se afastou do propósito devido às suas más escolhas. Muitas vezes nós nos afastamos do propósito que Deus nos deu sobre as nossas vidas por más escolhas. Nós perdemos a santidade que nós precisávamos ter em Deus, diante daquilo que Deus determinou sobre as nossas vidas, porque nós escolhemos mal. Então muitas vezes eu e você caminhamos como um homenzinho torto, e sim, entrando e pagando um alto preço de uma vida de santidade negligenciada. Eu e você, nós sabemos que nós temos um propósito diante do céu sobre as nossas vidas, e todo o propósito de Deus vai se cumprir sobre a minha e sobre a tua vida. Você pode dizer amém por isso? O propósito que Deus disse que iria cumprir sobre a minha e sobre a sua vida vai se cumprir em nome de Jesus. Por isso que eu declaro sobre a sua vida, nós aqui dessa igreja, aqueles que creem, viverão uma vida de santidade, uma vida separada. Nós não faremos más escolhas daqui para frente, mas nós iremos realizar as escolhas no qual o Senhor determinou e colocou aos nossos corações. E esse homem é chamado Sansão. Sansão, ele é conhecido muito pela sua força. Deus deu um dom maravilhoso para Sansão, mas ele negligenciou, ele recusou, ele abortou o processo que Deus tinha sobre a sua vida. Sabe, você foi chamado para ser diferente. Tem alguém que foi chamado para ser diferente? Você foi chamado realmente para ser diferente. Quer ver? Eu garanto para você, eu garanto que um dia sua mãe disse: mas todo mundo faz isso, e você já disse: mas eu não sou igual a todo mundo. Se você não é igual a todo mundo, você é diferente. Tem alguém aqui que é diferente? Fala amém, pastor, eu sou diferente. Então eu e você nascemos para sermos diferentes, mas podemos pagar um alto preço de uma vida de santidade negligenciada pelas nossas más escolhas. Juízes capítulo 13 ao 16 conta a história de Sansão. Em Juízes 13, versículo 5, diz assim: porque eis que tu conceberás, isso a mãe de Sansão, conceberás e darás à luz a um filho, sobre cuja a cabeça não raspará, não passará a navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel dos filisteus. A vida de Sansão, quando eu olho para este início de versículo, a vida de Sansão, ela é um alerta para mim e para você que queremos viver uma vida de santidade. Quantos aqui querem viver uma vida de santidade? Então declare: eu sou santo. Declare: eu viverei uma vida de santidade. Então presta atenção para esse alerta da vida de Sansão, para você não negligenciar a tua santidade, para você não negligenciar o propósito no qual Deus já determinou sobre a sua vida. Você está entendendo? Diga amém. Sansão, ele foi um homem separado. Sansão, assim, desde o ventre da sua mãe, assim como eu e você, nós somos escolhidos por Deus. A mãe de Sansão, ela daria luz a um filho que ele deveria ser separado, com algumas regras, com algumas diretrizes. Sansão nasceu com um propósito específico. Ele ajudaria futuramente, ele iniciaria futuramente a começar o propósito de Deus, a libertar o povo de Israel. Ser separado para Deus desde o ventre da sua mãe. Ei, existe um propósito sobre a minha e sobre a sua vida. Então entenda uma coisa: você é assim como Sansão, alguém separado, alguém escolhido, e Deus vai cumprir o propósito dele sobre a sua vida. Você está entendendo? Diga amém. Mas para Deus cumprir o propósito dele sobre a sua vida, nós precisamos marcar isso. Eu não posso negligenciar a santidade no qual Deus me permitiu estar sobre a minha vida, no qual eu necessito buscar ter uma vida santa todos os dias.
Você está entendendo? A santidade de Sansão não era um dom pessoal dele, mas fazia parte da estratégia que Deus havia dado a ele. Porque Deus disse para você: olha, você vai ser santo, esse é o caminho reto que você precisa andar. A questão é, o Senhor te colocou num caminho de um homem e uma mulher justa, para você viver em um caminho reto. O Senhor te deu algumas regras. Se você quiser agradar ao Senhor, se você quiser ver o Senhor, você precisa seguir um caminho reto, justo. Essa regra dada a Sansão foi dada para nós neste tempo. Não é difícil sermos cristãos nesta geração, nesse tempo. Ah, pastor, é muito difícil por causa do pecado. Sim, por causa do pecado. Então diz não para o pecado todos os dias. Você está entendendo como não é difícil viver uma vida justa e reta? Uma vida justa e reta é para mim e para você, para aqueles que realmente querem viver uma vida em santidade. Sansão, gente, ele tinha um chamado visível. Diga comigo, visível. Sansão tinha dons sobrenaturais, no qual o Senhor deu para ele. Eu preciso dizer uma coisa para você: você também tem um chamado visível. Talvez você é o único da sua casa que aceitou a Jesus, viver uma vida em santidade, e todos vão esperar ter essa vida de Jesus disse que você viveria sobre a sua vida, para começarem a viver a mesma coisa que você está vivendo. Todos esperavam muito da vida de Sansão, principalmente os seus pais, porque ele era alguém consagrado ao Senhor. Mas Sansão fracassou na sua missão. O que acontece com muitos? Fracassam na missão, na vida de santidade que precisam ser levadas a sério. Nós falamos que, ai de você que estava aqui a semana passada e foi no rodeio. Você acredita que eu tenho certeza absoluta, diga pastor, certeza mesmo? Absoluta. Tem gente da igreja no rodeio. Ai Jesus, Tiago, me perdoa do som. Tá funcionando. Nossa, tá solta as coisinhas aqui. Ó o Juninho dando risada. Ó. Eu tenho certeza que tem gente da igreja, Cecília. Aí se tiver discípulo meu no rodeio. Ó, se vocês verem discípulo meu no rodeio. Pastor, o que tem no rodeio de bom? Nada. Pastor, o que tem de bom na igreja? Tudo. O Senhor está aqui, a presença de Deus está aqui. E é aqui que nós ouvimos falar sobre santidade. Aqui que nós ouvimos falar sobre um caminho reto. Então quem não veio hoje na igreja, foi para o rodeio, perdeu também. Está com a vida tortinha. Acha que pode servir a Deus e servir ao mundo. É o famoso crente Raimundo. Tem algum crente Raimundo aqui neste lugar? Não, com o nome Raimundo, gente, me perdoa. Ai pastor, meu pai é o Raimundo, mas ele é crente. Tudo bem, me perdoa mesmo assim. Mas crente Raimundo, aquele pé na igreja, pé no mundo, famoso. E eu preciso dizer, foram chamados, fizeram a escolha, más escolhas. Poderiam estar aqui nessa noite, mas não estão. Estão em outro lugar. Estão fora. Já estão fora do propósito. Vão precisar de um longo caminho. Vão precisar cancelar aquele abismo que eu disse, que existe uma separação. Quando tem um pecado sobre as nossas vidas, existe uma separação entre Deus e eu, por causa do pecado. Demora para a gente conquistar, a gente precisa se arrepender, a gente precisa confessar os nossos pecados. É muito ruim pecar. Quantos aqui concordam que é ruim pecar? Diga amém. O problema de Sansão, entenda isso, não foi a falta de força, porque ao longo, no final da sua caminhada, depois que ele aprontou várias, ele perdeu a sua força. Você sabe parte da história da vida de Sansão. Mas o maior problema da vida de Sansão é que ele perdeu o temor e ele desobedeceu ao Senhor. Ele negligenciou a santidade, o caminho reto que ele deveria ter seguido. Ele negligenciou. Assim é a minha e a tua vida. Nós nascemos com um propósito visível diante do Senhor, mas nós muitas vezes negligenciamos. Nós perdemos o temor e nós não obedecemos o caminho no qual Deus já estabeleceu sobre as nossas vidas. Assim como a vida de Sansão, assim como ele, muitos começam muito bem na sua vida cristã. Muitos começam muito bem na sua caminhada cristã, mas acabam banalizando a santidade.
acabam perdendo a santidade, acabam perdendo a intimidade com Deus, porque o pecado é mais saboroso, porque o pecado acaba sendo mais gostoso, perdem a santidade, banalizam, brincam com Cristo. O tema santidade, ele é muito forte. O tema santidade é o que eu e você como cristãos precisamos carregar. A assinatura de Deus sobre a minha e sobre a sua vida não está nas coisas que nós temos, não está em carros, não está em roupas, não está em bens, não está na quantidade de dinheiro. A vida que Deus se importa que eu e você tenhamos é se nós temos uma vida justa sobre essa terra, se nós temos uma vida de santidade sobre essa terra. A vida que eu e você nós precisamos ter é essa. Você está entendendo? Diga amém. Pastor, santidade bate mais do que fala de amor, bate muito mais, porque aqui nós precisamos entender que o Evangelho é feito de sacrifícios, o Evangelho é feito de renúncias, e renunciar o pecado muitas vezes dói, porque nós sacrificamos a nossa carne. Você está entendendo? Diga amém. E eu quero separar alguns pontos com você. Quem me conhece sabe, eu não sei pregar muito por ponto. Eu já falo muito bem. Eu vou assim, mas eu quero pregar com alguns pontos com você. Não é muito, são 102 pontos que eu separei. Ó, os irmãos deram risada, quer ir comer logo. Sabe, e o primeiro ponto que eu quero separar e declarar com você é: santidade é uma separação, não é uma opção. Juízes 13:5 diz: ele será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre. A santidade é uma separação, não existia opção. Sansão, ele já foi separado desde o ventre da sua mãe. A consagração de Sansão, ela é clara: não cortar o cabelo, não beba vinho, não toque em mortos. Entenda uma coisa: existe um caminho direcionado a mim e a você sobre a santidade. E santidade não é isolamento. Santidade não é você se isolar do dia a dia, do mundo. Mas santidade é um compromisso para um propósito maior. É isso que eu e você precisamos entender. Santidade não é você se isolar, é sim você ser separado para um compromisso no qual Deus estabeleceu e é maior do que tudo sobre a sua vida. Deus nos chama para ser diferentes. Você é diferente? Não estranho. Não estranho, Lê. As pessoas não procuram você como estranho, procuram e vão olhar você como um santo. Você está entendendo? O Lê veio aqui, ministrou o ofertório. Ai, eu estou tremendo. A gente treme mesmo. Até hoje eu tremo. Porque a gente não fala sobre nós, a gente fala sobre quem Ele é. A gente expressa a santidade dEle. A gente agradece aquilo que Ele tem feito sobre as nossas vidas. É por isso que Deus tem te dado o melhor, tem acrescentado o melhor sobre a sua vida. E Ele acrescentará muito mais, porque o que Ele quer ver sobre a minha e sobre a sua vida é uma vida de santidade. Tem alguém que quer ser santo nessa noite aqui? Tem alguém que quer ser separado aqui? Tem alguém que vai cumprir um propósito maior estabelecido de Deus sobre a sua vida? Se é verdade, dê um aplauso ao Senhor. Repita comigo: santidade é a assinatura de Deus na minha vida, no qual Ele me escolheu. Guarde isso, entenda isso. Se Deus te separou, não viva como quem é alguém comum. Não viva como alguém comum. Por alguns momentos na vida do cristão, a gente é conhecido como doido, não é? A gente não é conhecido como doido. Quer ver como a gente é conhecido como doido? The off, the king, the power, the man. Olha lá, você fala: ó, o crente doido, está falando umas línguas estranhas. O crente vai lá, está na unção, mó mover, pum, cai para trás. Tem gente que nunca viu isso, fala: ó, os crente doido, o cara vai na igreja, o cara cai. A gente ora por coisas sobrenaturais acontecer sobre as nossas vidas. Então a gente é muito louco. Servir a um Deus no qual nós não vemos, mas cremos e sabemos
Ele faz tudo para as nossas vidas, faz tudo para nós. É uma loucura ser cristão nessa terra. Então eu preciso dizer, não viva como alguém que é comum, porque você não é comum. Diga para quem está do seu lado, está vendo? Você não é normal, você é diferente. Santidade é posicionamento, meu irmão. Santidade é posicionamento. Deus não chama para o comum, Ele separa para coisas extraordinárias. E se você é separado e você se posiciona, Deus Ele realiza coisas extraordinárias sobre a sua vida. Aonde Deus te chamou para ser diferente, você não pode ser igual a todos. Aonde Deus te chamou para ser diferente, você precisa exalar santidade. Santidade é você chegar hoje na tua casa e todos notarem a diferença sobre a sua vida. Santidade é você chegar amanhã no almoço de família, é todos notarem a diferença na tua vida. Santidade é você chegar na segunda-feira no teu ambiente de trabalho e as pessoas notarem a diferença em alguém que não é comum. Isso é uma vida de santidade. Isso é uma vida de alguém que vai cumprir o propósito do qual Deus já estabeleceu sobre a sua vida. Assim é a vida do cristão, meu irmão. Entenda algo. Você, para tocar em vidas, é preciso ser alguém consagrado. É preciso ser alguém limpo. É preciso ser alguém separado. Eu pego um cirurgião médico. Ele não pode operar. Ele não pode realizar uma cirurgia com as mãos sujas. Assim é a minha e a tua vida. Nós não podemos falar para as outras pessoas, sermos iguais às outras pessoas, se nós formos sujos, se nós formos iguais aos pecadores que realizam pecados iguais aos nossos, ou até mesmo diferente dos nossos pecados absurdos, no qual nós declaramos que somos cristãos. Você está entendendo? Se você é cristão, todos vão olhar para você como uma vida limpa, alguém pleno no Senhor, vão querer ser igual a você. A pergunta que eu faço para você nessa noite é simples: em que área da sua vida Deus está chamando para você ser alguém separado? Talvez Deus está chamando você para você ser alguém separado dentro do seu casamento. Talvez Deus está chamando para você ser separado na sua juventude. Talvez Deus está te chamando para você ser alguém separado dentro da tua casa, dentro da sua família, dentro do seu trabalho. Em alguma área da sua vida, Deus está te chamando para você ser separado, porque você é alguém escolhido. O segundo ponto que eu preciso trazer com você é que o dom que Deus lhe deu não sustenta. O dom que Deus te deu não sustenta a falta de caráter das nossas vidas. Deus te deu um dom lindo. Deus te deu um dom maravilhoso. Ai, pastor, eu não sei qual que é, porque talvez você não tenha intimidade o suficiente para dobrar o seu joelho no chão. Não tem santidade o suficiente para falar: Senhor, qual é o dom que Deus me deu? Porque eu preciso começar a colocar em prática. Mas o dom que Deus te deu não sustenta a falta de caráter. Deus deu um dom a Sansão, mas ele pecou em seu caráter. Ele fez coisas que ele não poderia fazer. Sansão comeu mel, não poderia ter comido mel. Sansão tocou em cadáveres, não poderia ter tocado em cadáveres. Ele se entrega à sua história por uma falta de carência não suprida. Ele se entrega e simplesmente corta o seu cabelo. Tudo que ele não poderia fazer, ele fez. Assim é a minha e a tua vida. Nós temos um dom, nós temos um chamado, nós temos um caminho a ser seguido, e o Senhor falou para você: ei, não faça isso, viva uma vida em santidade. E o que muitas vezes a gente, homenzinho torto, faz? Tudo, menos vivemos uma vida em santidade. Você está entendendo? Diga amém. Vira para quem está do seu lado e fala: está entendendo? Juízes 14, do 1 ao 3. Sansão, ele se apaixona por uma filisteia. Ele se apaixona por uma mulher. Quando eu vejo a paixão de Sansão por Dalila, esse era o nome dela,
Sansão confundiu a capacidade que Deus lhe deu por uma permissão. Ele se permitiu estar com aquela mulher. Ele escolheu estar com aquela mulher. É por isso que eu sempre digo, e você sempre vai ouvir, o cristão, ele negligencia o seu chamado, justamente pelas suas más escolhas. Os pais de Sansão, a Bíblia fala que já tinham preparado uma mulher para ele, mas ele foi negligente. Ele não queria saber a mulher no qual os pais haviam prometido para ele, a qual o pai tinha escolhido para ele. Ele preferiu uma outra mulher. Está aqui na minha e na tua Bíblia. Eu não consigo contar a história toda de Sansão para você, mas foi uma má escolha que ele decidiu viver. Muitas vezes nós vivemos coisas erradas, pagamos, negligenciamos a santidade porque nós escolhemos mal sobre as nossas vidas. Eu nem preciso falar, alguém pode levantar a mão por escolher errado. Eu disse alguns dias atrás, algumas semanas atrás, que eu estava quase me envolvendo com uma pessoa, que ela seria a pessoa errada para a minha vida, até que eu encontrei a mulher certa para a minha vida. Mas eu escolhi, eu decidi. Sabe, ele achava que ele poderia continuar com o dom, ele poderia continuar com Deus caminhando, com a força que ele tinha, com a estrutura que ele tinha, que Deus não teria abandonado seu estilo de vida. É o que acontece com muitos de nós. É o que acontece com muitos. Nós achamos que Deus nos escolheu, nós temos um dom e achamos que podemos ser comum, podemos fazer todas as outras coisas que nos convém, no qual nós negligenciamos a santidade de Deus sobre as nossas vidas. Sabe, mas Deus não aprova. Deus não aprova quando você sai fora do caminho que Ele determinou sobre a minha e sobre a sua vida. Deus não aprova as coisas que você faz contrário à vontade de Deus. A unção pode abrir porta, mas o caráter santo, quem mantém dentro delas, é quem escolhe o certo. Essa é uma frase do pastor Luciano Subirá. É você que escolhe os caminhos que você quer andar. O Senhor, Ele te aponta um destino, uma linha, e você escolhe o que você quer viver. Não confunda a graça e a misericórdia que Deus te deu com permissão. Deus não permite coisas que afastam você dele. Deus não permite alguém se tornar e ser alguém pecador a vida inteira, porque Ele te deu um livre-arbítrio para você escolher entre o certo e o errado, o que é bom e o que é ruim. Então não confunda a graça e o favor de Deus com a permissão de Deus. Sabe por quê? Porque a paciência de Deus tem limites. Ai de mim, um dia o Senhor não vê mais graça na minha vida, misericórdia. Ai de você, se o Senhor um dia perder a graça que Ele tem sobre a sua vida, você pode dizer misericórdia. Porque eu e você, nós só estamos de pé até hoje, porque existe a graça e a misericórdia de Deus. Mas no dia que ela se afastar, a gente vira pó da terra, a gente é esquecido. E nem adianta no último dia a gente falar: Senhor, mas eu estava na igreja. Ah, Senhor, mas eu estava na célula. Ah, Senhor, mas eu pregava. Ah, mas eu tocava bateria. Vamos falar um baterista, né? Mas eu tocava bateria. Mas eu tocava guitarra, mas eu cantava. Não, eu perdi a graça em você porque você preferiu viver uma vida de pecado. As más escolhas que você fez te afastou de mim. Juízes 14, do 1 ao 3, quando Sansão ele escolhe Dalila, ele é rebelde, ele não seguiu o conselho dos seus pais, e paga um alto preço no final da sua vida. O dom de Sansão, a força sobrenatural de Sansão continuava, até essa escolha dele, mas o caráter não acompanhava o seu chamado. Muitas vezes você tem um dom, pratica todas as coisas que o Senhor te chamou para praticar, faz aquilo
que o Senhor te chamou para fazer, mas o caráter não acompanha o seu chamado. Isso é forte, cara, isso é forte. Misericórdia, você pode dizer: misericórdia, Senhor. Sansão, ele era um homem usado por Deus, mas andava de forma egoísta e rebelde. Você pode ser usado por Deus, mas o seu caráter pode ser ruim. Seu caráter pode ser como o caráter de Sansão, egoísta e rebelde, e desalinhar no qual o Senhor tem um propósito sobre a minha e sobre a sua vida. Você está entendendo? Muitos confundem ser usados por Deus com estar em comunhão com Deus. Ser usado por Deus é uma coisa, estar em comunhão com Deus é outra coisa. Ser usado por Deus, você se permitiu. Entenda isso. E estar com o Senhor é onde você busca. Eu e você, nós precisamos buscar ter uma vida de santidade. O talento pode levar, Fê, a gente muito longe. O talento pode nos levar muito longe, mas o nosso caráter é que nos mantém lá. Eu estava ouvindo a história daquele cara, Lancelot, que tem aquela música Minus Flash, uma música que eu coloquei no seminário, que é um country, não sei se vocês lembram, um country mó legal. Eu estava ouvindo a história daquele cara, e a história desse cara é o seguinte: várias vezes, ele é alguém muito famoso no mundo, eu não conhecia, mas ele é de Goiânia, ele já gravou novelas, ele já esteve em várias posições no mundo, e ele estava falando: várias vezes eu bati na trave, por várias vezes eu bati na trave. E ele fala assim: mas em um momento da minha vida, eu entendi que todas as vezes era o Senhor não permitindo que aquele fosse o meu caminho, porque se eu tivesse ido pelo aquele caminho, ele talvez teria tido uma fama maior no mundo. E hoje ele entende que ele foi lá e lançou uma música até o momento, e agora ele está lançando várias canções. Uma música, ele tem uma voz linda, ele canta em inglês, ele canta em português. Essa semana ele colocou até a música da Cassiane em inglês, ficou linda, né? Deus vai na frente, abrindo o caminho. Eu não vou cantar em inglês para vocês, mas eu estou estudando para mim cantar igual ele. E Deus está permitindo que cumpra o propósito que Deus estabeleceu sobre a vida dele, porque ele decidiu começar a viver uma linha reta. Você está entendendo? Você está entendendo? Você está entendendo? Porque muitas vezes as coisas não deram certo, Fábio, na tua vida, porque não era para você estar lá, é para você estar aqui. Você está entendendo? Por isso que você não tem. Olha, pastor, então é por isso que eu não tenho X, é por isso que eu não tenho isso, é por isso que eu não tenho aquilo. É por causa disso, porque o propósito de Deus é que você estivesse aqui, agora, neste momento. Porque já pensou se você tivesse aquilo que você um dia sonhou? Aonde será que você estaria? É por isso que muitas vezes Deus não te dá 256 milhões, Diego, porque Ele conhece o teu coração. É por isso que o Senhor muitas vezes não dá esses 256 milhões para mim, porque Ele conhece meu coração. Mas o Senhor falou: olha, eu estou te plantando aqui para você ter isso aqui, que é com isso daqui que eu vou te ensinar a viver, é com isso daqui que você vai manter uma vida reta, é com isso daqui que você vai viver uma vida justa, sem desviar do propósito. Talento pode te levar longe, mas é o caráter que você carrega que te determina até onde você vai e aonde você fica. Eu olho para a vida de Judas, andava com Jesus, viu Jesus realizar milagres. Judas foi até usado para também realizar milagres, mas o seu coração era movido por cobiça. Olha o fim da vida de Judas. Assim como Sansão perdeu tudo porque não cuidou do seu interior. Tinha um caráter ruim, tinha dom, tinha as suas escolhas que ele poderia ter feito, mas o seu caráter foi ruim. Sabe, examine o seu coração nessa noite. E o que você tem buscado? Agradar ou impressionar? Agradar a Deus ou impressionar pessoas? Eu costumo dizer para o pastor: pastor, eu não gosto de me aparecer. E eu sou alguém, quando alguém é muito sanguinário? Não, quando tem aquela
aquele colérico, sanguinário, aquele que aparece. Sanguíneo, é sanguinário. É, irmão, não sou sanguinário não, sanguíneo. Você entendeu os B.O. que eu estou envolvido? Olha os irmãos estão até fazendo assim para mim, ó. Sabe, eu sou alguém muito para frente. Eu sou alguém que aonde chega, eu tenho até medo, porque eu posso chegar alegre demais, ou jogando sangue para tudo qualquer lado. Olha os irmãos, agora vai ficar dando risada, não vou conseguir pregar, Senhor. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Mesmo sendo aquilo no qual Deus colocou meu coração para mim ser, eu entendo que eu, graças a Deus, escolhi a boa parte em mim e decidi viver uma vida de santidade, mas não negligenciar a vida que o Senhor me deu de santidade, para mim não ter as perdas que Sansão teve. O Espírito Santo é uma ferramenta poderosa e transformadora de caráter que nós podemos usar todas as vezes. O pecado é um processo, não é um evento. Entenda isso, em Juízes 16, do 1 ao 20, ele vai falar, o envolvimento com Dalila mostra a queda progressiva de Sansão. O envolvimento com Dalila aqui simboliza o pecado. O envolvimento que eu e você muitas vezes nós temos com o pecado é aquilo que vai destruindo aos poucos a minha e a tua vida. Porque se você escolhe viver uma vida de pecado, você escolhe viver uma vida de destruição. Essa foi a má escolha de Sansão. Ele poderia ter escolhido certo, mas ele escolheu errado. Sansão brincou com o pecado até não perceber que o Senhor já tinha se afastado dele. Há um momento na história de Sansão que ele vai procurar a força e o dom que Deus deu para ele, mas ele pecou, ele errou e o Senhor já tinha se afastado dele. Muitas vezes nós procuramos o Senhor, sabe, nós achamos que fazemos as coisas para Ele, por Ele, mas muitas vezes o Senhor já se afastou. É por isso que quando você dobra o seu joelho no chão para pedir, ao invés de você dobrar o seu joelho para confessar e se arrepender, é por isso que muitas vezes Ele não ouve, porque Ele não está interessado em querer te dar aquilo que você está pedindo, Ele está interessado em ouvir o seu arrependimento. Ele está esperando você se confessar, para Ele se achegar a perto de você. Sansão brincou com o pecado, e não percebeu que o Senhor tinha afastado dele. Cada vez que ele mentia, o segredo que ele guardava, que era a sua força, ele não poderia falar o que era, onde estava a força dele. A força de Sansão estava no cabelo. Eu me lembro quando a minha mãe raspou a minha cabeça, e eu falei: mãe, eu agora sou fraco. E eu fico pensando nos careca, nos calvos. A gente perdeu a nossa força, mano. Dani, a gente perdeu a nossa força. É só uma brincadeira, viu, gente? Achei que você ia dar risada, mas tudo bem. Cada vez que ele mentia, ele contava o segredo que ele precisava ter guardado. Ele só tinha um segredo, alguns segredos. Ele só tinha um caminho a ser seguido. Olha, não fala onde está sua força, não coma mel, não toque em mortos. Sansão não poderia ter contado os segredos de nascença dele. Ele era alguém separado. Então muitas vezes quando você abre a boca, cuidado com o pecado que você está deixando partir, não somente da sua boca, mas da imagem que você carrega. O problema de Sansão não começou no corte de cabelo dele, sabia? Começou quando ele deu ouvidos ao que Deus disse para ele evitar. O problema do cristão hoje, o problema meu e teu, jovem, o problema meu e teu, é que muitas vezes nós damos ouvidos àquilo que o Senhor pediu para você não ouvir. Não empreste os seus ouvidos para as coisas que não são do Senhor. Você está entendendo? Diga para quem está do seu lado: não empreste o seu ouvido para ninguém, principalmente para coisa ruim. Toda a queda pública da vida de Sansão começou em concessões privadas. Toda a queda de Sansão começou em concessões liberadas, em guarda segredo. Guarda segredo. Dalila não é o problema de Sansão.
Dalila nunca foi o problema de Sansão. O problema de Sansão era a carência. A carência não suprida quando você tem uma ordem a ser seguida. O nosso maior problema, o pecado, é que nós somos carentes de pecar. Você sente a necessidade de pecar. Quem é alguém que tranca a porta do seu quarto para ver pornografia? É alguém que sente carência daquilo, sente necessidade daquilo. O problema não é o seu celular, o problema é aquilo que você acessa. O problema na vida de muitos casados por aí, jovens casados por aí, é aquilo que você visualiza e que você deseja. O problema de muitos por aí é a mentira que você carrega. Não é o que você conta, mas é a mentira que não é a verdade, que é inverdade. O problema de muitos por aí é que você engana. O problema de muitos por aí é aquilo que a gente carrega, que é a carência não suprida. Quando você entende que você precisa ir de joelhos para o chão para viver uma vida de santidade, você está entendendo? Juízes capítulo 16, do versículo 16 a 17. Às vezes o erro não é na pessoa, o erro não era na vida de Sansão, é o quanto você tolera aquilo que é errado, por medo de não entender o destino no qual Deus já prometeu sobre a sua vida. Posso dizer uma coisa, e você precisa guardar isso: não brinque com o pecado achando que você vai controlar o fogo. Não brinque com o pecado achando que você vai controlar o fogo. Tenta brincar com o pecado. Você é humano, meu irmão, você não é tocha humana. Tente brincar com o pecado para você ver. Eu não conheço alguém que brincou com o pecado que não acabou se queimando. Sem santidade a gente perde a visão. Juízes 16, 21. Os filisteus prenderam Sansão após ele ter contado o seu segredo para Dalila. Sabe, sem santidade a gente perde a visão. E foi literalmente isso que aconteceu com Sansão. A consequência da desobediência foi literal sobre a sua vida. Ele perde a força, ele perde o dom e ele perde a visão que Deus deu para ele. Entenda algo: quem abandona a santidade, quem negligencia a santidade, perde a visão espiritual, perde a direção, perde o discernimento e perde a sensibilidade. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz assim: quando a carne governa, o espírito se apaga. Quando você deixa o pecado se sobressair sobre a sua vida, o que é santo se apaga, porque a carne se sobressai muito mais. É por isso que muitas vezes a gente vê um monte de gente perdendo o controle, porque deixou o pecado te consumir e não deixou a santidade te cobrir. Você está entendendo isso? Quem enxerga o que Deus está fazendo de bom precisa viver uma vida de santidade. Entenda algo: quando vivemos longe da santidade, perdemos a percepção da vontade de Deus sobre as nossas vidas. É por isso que quando a gente está com uma vida de pecado, as coisas parecem estar difíceis. É porque a gente perde a percepção de quem Cristo é. Sem santidade, eu e você, nós agimos por impulso e não por direção, sendo que nós precisamos ser guiados por Deus a todo momento das nossas vidas. Você pode dizer amém? Então peça para o Espírito Santo de Deus começar a restaurar a tua visão. Começa a pedir para o Espírito Santo de Deus restaurar a tua visão, para você voltar a enxergar aquele propósito que Ele já declarou sobre a sua vida. Você tem andado por fé? Você tem andado por sentimentos? Ou você tem andado para suprir carências? Coloque isso. Às vezes o Espírito se foi e você nem percebeu. Você está entendendo? Deus, Ele vai agir sobre a minha e sobre a sua vida com juízo, porque Ele é Deus. E o que Ele vai procurar na minha e na sua vida é santidade.
O que Deus procura na igreja é a santidade. É a santidade. O que Deus procura no homem e numa mulher é se ele tem uma vida santa. Então, se você perder a presença, você não vai conseguir manter uma vida de aparência e uma vida de fachada. E por último, e eu gostaria que você se colocasse de pé. Deus, ele restaura os que se arrependem. Você não entendeu isso? Deus, ele restaura os que se arrependem. Quantos aqui pecam? Quantos aqui são pecadores? Quantos aqui já pecaram hoje? Deus restaura os que se arrependem. Juízes do versículo 16, do capítulo 16, do 28 ao 30, a frase que Sansão fala para o Senhor. Sansão, ele foi preso, ele é capturado, ele é colocado num cárcere, tiram a sua força, e Sansão, em um momento da história, ele fala para o Senhor: Senhor, lembra-te de mim. O que Sansão está dizendo é: Senhor, me dá mais uma chance. Eu estou arrependido, eu tinha um caminho a ser seguido, eu estava indo nessa direção, mas eu escolhi errado. Eu me arrependo, então lembra-se de mim. E o Senhor, pela última vez, o Senhor restaura a força de Sansão. Muitas vezes eu e você, nós esquecemos que nós precisamos falar: Senhor, lembra-te de mim. Mesmo após falhar, Sansão, ele orou e Deus ouviu ele. Quantos aqui pecaram? Quantos aqui pecam? Mesmo assim o Senhor te ouve. Quantos aqui são eternos pecadores? O Senhor te ouve. O Senhor ouviu Sansão. E o fim da história de Sansão, a jornada de Sansão não foi boa. Talvez até aqui a sua jornada ainda não foi boa, mas o fim da história de Sansão é uma história de arrependimento e entrega. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Até aqui nós vivemos de talvez aparência. Até aqui nós vivemos como pecadores, eternos pecadores, mas nós podemos nos redimir nessa noite. E o Senhor pode te ouvir mais uma vez, assim como Ele ouviu Sansão. Deus, Ele é especialista em cumprir os seus propósitos naqueles que têm coração quebrantados. Deus, Ele é especialista em cumprir a boa vontade dEle sobre aqueles que se arrependem. E talvez a gente ache que a gente é muito crente, está tudo bem, não preciso me arrepender. Eu cheguei, alguns dias atrás, eu estava nos Legendários, até falei isso nessa manhã lá no encontro, e eu cheguei muito soberba, falei isso aqui na igreja também, eu cheguei muito soberba naquele lugar. Eu já sou crente, me acho um bom marido, me acho um bom pai, eu não preciso de mais. Mas eu cheguei tão soberba que eu esqueci: poxa, eu sou pecador, eu preciso dobrar os meus joelhos e confessar os meus pecados todos os dias. E eu vi a história daqueles homens, histórias parecidas com a história de Sansão, homens com determinados caminhos a serem seguidos. Mas a história daqueles homens, e assim como o que eu estou querendo dizer para você hoje, é que todos eles, para estarem na presença de Deus, precisavam se arrepender, precisavam confessar os seus pecados para passarem a viver uma nova vida com o Senhor. Em um determinado momento do encontro hoje, o que aqueles homens precisavam entender é que eles precisavam ter as suas vidas renovadas, para assim darem seguimentos a viver a uma nova vida com Cristo. Tanto homens quanto as mulheres que estavam aqui. A minha e a tua vida precisa ser uma vida de renúncia do pecado, porque a gente não pode negligenciar a santidade no qual Deus estabeleceu para mim e para você. Você está entendendo? Entenda algo:
para finalizar, não é o quanto você caiu, é o quanto você deseja voltar à essência. Não é o quanto você pecou, é o quanto você se arrependeu dos seus pecados. Quantos são pecadores aqui? O Senhor volta a te dar força quando você reconhece que você é pecador. O Senhor endireita o homenzinho torto, porque a Bíblia Ele encontrou. E tudo que era torto, Jesus endireitou. Essa é a música. Se o Senhor te endireitou, por que muitas vezes você continua andando torto? Está entendendo? Há um tempo para recomeçar, e há um tempo para se arrepender, e há um tempo para se confessar. E talvez você guarda coisas ainda com você que não foram confessados. E é por isso que você achou que perdeu a força, é por isso que você achou que perdeu a intimidade. Você está entendendo? Diga amém. Quantos são pecadores? Só para te lembrar, porque eu também sou.